Uma boa noite a todos, bem-vindos ao nosso encontro de restauração, hoje quarta-feira, ainda em suspense. Estamos aguardando as informações do governo, porque nós estamos às vésperas da celebração da Páscoa, uma das maiores festas do cristianismo. Não é Natal, é a ressurreição do Senhor, que morreu, se entregou por nós, mas ressuscitou para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então estamos aí aguardando as posições. Possivelmente você vai ser notificado se tudo for liberado. Nós estaremos dia 12, domingo próximo, celebrando a ceia do Senhor, adorando a Deus, levantando mãos, dando abraços, enfim, fazendo o que nos privaram durante estas últimas semanas. Sejam bem-vindos a todos nós. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus ao iniciarmos o nosso encontro. Estamos ainda limitados com respeito à música, não estamos tendo o nosso momento de adoração, de louvor, mas adore a Deus em sua casa, faça destes momentos aí, um momento de comunhão com o Senhor. Eu quero ler o Salmo de número 84, um salmo em que os coraitas exaltam, falam e agradecem até a Deus pela casa do Senhor. Diz o salmista: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém e amém. Que Deus abençoe esta leitura ao nosso coração. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado por esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e iluminação ao nosso caminho. Obrigado pelos teus preceitos que são verdadeiros, Pai. Obrigado, Senhor amado, por termos a oportunidade de beber desta fonte inesgotável. Fala conosco mais uma vez nesta noite de restauração, trazendo sim restauração da nossa fé, da nossa confiança, do nosso ânimo, da nossa certeza, que não haja pessoas abatidas, preocupadas, abúlicas, tristes, ó Deus, não. Que essas pessoas sejam contaminadas agora pelo poder da tua graça, das tuas misericórdias, da tua bondade, sim, Pai, e tudo aquilo que vem dos altos céus. Abençoa este momento e prepara-nos para mais um período de dias que nós ainda temos que viver nesta indefinição, Pai, com respeito aos nossos encontros públicos. Abençoa, portanto, a todos nós, porque oramos em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos falar, vamos pensar, vamos meditar nesta palavra de Deus que tem nos sustentado durante este tempo. Graças a Deus
que nós temos a palavra que nos sustenta, que é alimento aos nossos corpos e, como nos diz, é medicina para os nossos ossos. Eu quero convidá-los hoje a uma reflexão que se encontra num dos livros do Antigo Testamento, muito conhecido, o livro, o texto, enfim, aquilo que eu vou tentar descrever com as minhas palavras. É sobre o livro de Daniel. E eu intitulei esta reflexão assim: faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Não protele, não adie, não empurre. Faça. Se tem que fazer, faça. Se é para ficar em casa, fique em casa. Se é para sair, vamos sair. Aliás, o escritor Eclesiastes, né, Salomão, o sábio Salomão, diz que há tempo para cada coisa. Então eu penso que há tempo de ficar em casa e há tempo de sair de casa. Então, de qualquer forma que você entenda que aquilo que precisa ser feito deve ser feito a tempo e fora de tempo. Eu quero ler apenas um versículo desta história. Daniel capítulo 1, verso 8, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eu vou ler mais uma vez. Daniel, contudo, decidiu, veja, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Que Deus abençoe essa leitura, que Deus abençoe os nossos corações. Eu quero começar lembrando um alerta que Jesus deu aos seus discípulos sobre a possibilidade deles enfrentarem, eu diria, situações fora do controle, coisas que nós temos visto durante todo esse tempo e estamos pregando com ênfase a respeito destas horas difíceis que muitos estão vivendo dentro das suas próprias casas. Então Jesus deu um alerta, e uma dessas afirmações que ele fez foi sobre uma realidade de que as chuvas, disse Jesus, caem sobre os bons e sobre os maus. Lá em Mateus capítulo 5 e verso 45, o evangelista traduziu este alerta dizendo: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ora, isso significa o quê? Significa que todos nós, eu, você, todos nós, estamos sujeitos a passar por crises que muitas vezes nos assustam, como esta disseminação do Covid-19. Todos nós, ninguém está imune, ninguém está isento. Mas o importante, queridos, é saber como manter o ritmo da vida, porque a vida não para. Não, a vida não para, a vida é dinâmica. Como é possível manter o ritmo da vida num momento de descontrole, de mudanças, de restrições, de proibições, de tantas falas que estão, eu já não aguento mais ouvir. Eu acho que eu já sei tudo que eu precisava saber sobre o coronavírus. Não preciso saber mais nada, porque tantas opiniões, né? O que fazer com um tempo desse? Como manter a vida, pelo menos tentar manter a vida num ritmo normal? Pense comigo. Daniel vivia uma vida normal, como todo jovem da sua idade na sua época. Certamente ele deve ter pertencido a uma família, eu diria, abastada, uma família com uma posição social privilegiada. Enfim, era um jovem sadio, bonito, um jovem forte, né? Mas um dia, esta harmonia de vida, esta tranquilidade,
foi quebrada. Foi quebrada. E ele teve que deixar a sua casa, o seu mundo, os seus sonhos e começar uma nova etapa. Agora, sob os holofotes, sobre os olhares vigilantes dos oficiais do rei da Babilônia. Então, o que ele vivia antes, assim como a jovem Esther, o que ele vivia antes foi mudado. Tudo corria bem e de repente o seu mundo mudou. Queridos, já é consenso de que a vida e o mundo em que nós vivemos não será o mesmo depois do coronavírus. Não vai ser. E praz aos céus que não seja. Inclusive a igreja não pode ser a mesma igreja de antes. Nós temos que colocar aqui antes do corona, depois do corona. Porque essas lições que estão sendo ministradas com tudo isso não podem ser lições desprezadas. Então eu enfatizo, a própria igreja não pode ser a mesma. E só será a mesma se não souber aproveitar as lições desse tempo. Então o jovem Daniel, ele saiu do seu mundo e entrou num novo mundo. Um novo mundo. Quando ele pisou no chão do palácio. Entrou num novo ambiente. E o que nos chama a atenção foi a disposição deste jovem ao enfrentar desafios, ao enfrentar uma situação completamente nova. Quando ele entrou para o palácio de Nabucodonosor, ele teve que mudar completamente o seu estilo de vida. E se você ler o texto, você vai verificar que logo de início, Daniel teve já o seu nome mudado. Foi para a primeira, vamos dizer, barreira que ele enfrentou, o primeiro desafio. Você já imaginou mudar o seu nome? Não, você vai ser agora não mais Daniel, você vai se chamar Beltesazar, que o significado lá na época era protege a vida do rei. Veja que situação complicada, mudar o nome, está perdendo a sua identidade, a sua pessoalidade. Já não sou mais Daniel, o eleito de Deus, aquele que serve a Deus, não. Agora você vai proteger a vida do rei. Em seguida, foi mostrado que aqueles jovens que foram escolhidos para servirem ao rei, foi ensinado a eles, logo no início, que eles deveriam se portar e que eles deveriam, enfim, comer, vestir, segundo as normas do palácio. Um detalhe, o problema é que a comida oferecida a estes jovens era uma comida previamente consagrada aos deuses babilônicos. E como Daniel era um jovem temente a Deus, tomou uma decisão, e essa decisão foi, eu diria, não ao encontro, mas de encontro, né, às normas estabelecidas, porque foi contrário a elas. Eu li com você. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. A tradução de Almeida dá uma ênfase maior a esta reação de Daniel. Almeida diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Resolveu, tomou uma decisão firme de não se contaminar. Ora, sendo quem era, um jovem, como eu disse, temente a Deus, Daniel não poderia ter feito outra coisa senão tomar a decisão que ele tomou. Se ele era temente a Deus, se ele amava a Deus, se ele tinha um cuidado de não ferir, macular esta comunhão com o seu Senhor, ele não poderia fazer outra coisa senão aquela que ele fez. Queridos, se nós somos tementes a Deus, se nós temos este caráter
de verdadeiros cristãos, nós precisamos fazer as coisas que precisam ser feitas e deixar as coisas que não devem ser feitas. Nós não podemos quebrar esta comunhão, romper este ligamento que nos une ao Senhor. Eu me lembro de uma exposição de fotos de um famoso fotógrafo. Alguém lá da plateia lhe fez uma pergunta. Dizia assim: professor, qual o primeiro passo para se obter uma bela foto como as que estão expostas nesta mostra? Como é possível? O professor virou-se para a pessoa que fez a pergunta e disse: a primeira coisa que se precisa fazer para se tirar uma boa foto é tirar a tampa da lente da máquina. É a primeira coisa, é a coisa mais óbvia, tirar a tampa da lente, para você poder fazer uma boa fotografia. Queridos, há coisas que são tão óbvias que nós não as tomamos como coisas importantes, mas nós não percebemos que elas podem e exercem uma influência muito grande na nossa vida, muito grande. Caso Daniel comesse daquelas iguarias do rei, eu penso que certamente ele não morreria, porque a comida do rei era uma comida selecionada, era a melhor comida do palácio. Ele não iria morrer, ele não ia sofrer nenhuma reação no seu organismo, não, nem tampouco com respeito ao vinho, que deveria ser o melhor vinho. Mas o que estava em pauta ali não era a comida em si e o vinho em si. O que estava em pauta, o que estava em jogo, era a compreensão que Daniel tinha de não compactuar, de não participar, de não se envolver com nada que pudesse afetar a sua comunhão com Deus. Você entende isso? Você entende? Há coisas que nós fazemos como cristãos que nós não deveríamos fazer. Há lugares que muitos cristãos frequentam que não deveriam frequentar. Não há nada aí não é proibido, não pode. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas há coisas que nós precisamos cuidar, zelar. Há negócios que muitos fazem que o cristão não pode fazer. Não pode. Há negociatas que acontecem aí no nosso sistema mundano que o cristão não pode entrar, não pode participar. Então Daniel tomou essa decisão. Se comesse, ele não morreria. Talvez ele engordasse um pouco mais, porque a comida era boa. O que estava em jogo, eu volto a dizer, era a sua comunhão com Deus. Há um ponto importante nessa decisão de Daniel, que me parece tem faltado na vida do povo de Deus, na nossa vida. Observe que Daniel entrou num ambiente completamente diferente do seu mundo. Completamente diferente. O palácio seguia normas, seguia protocolos que não podiam ser mudados sem a autorização do rei. Não podiam. Tanto é que a primeira atitude, como eu disse, foi mudar o nome dele e dos 3 amigos. Mudaram o nome. E começaram já a impor as regras, as normas, os procedimentos, os protocolos que seguia, o que o palácio seguia. Interessante que normalmente, e você sabe disso, quando entramos ou participamos de um trabalho, de uma sociedade, a primeira coisa é aprender as regras, é aprender as normas e colocá-las em prática. Em outras palavras, quem chega tem que se adaptar ao sistema. Você conhece a frase, quando em Roma, fale como os romanos. Então, quando você chega numa firma, a primeira coisa é você se sintonizar, é você se adequar, é você entender como é que a firma funciona.
você tem que ler pela mesma cartilha. Porque se não ler, você está fora do esquema. Você vai ser despedido. Não. Por isso existe o RH, faz uma série de pesquisas a seu respeito, o seu currículo. Para quê? Para saber se você está dentro do programa, se você realmente está enquadrado dentro das necessidades da empresa. Mas interessante, não foi isso que aconteceu com Daniel. Não. E nem com seus amigos. Ao invés de serem eles influenciados e transformados segundo as normas do palácio, interessante isso, não sei se você percebeu, eles implantaram um novo sistema. Eu diria, eles criaram uma nova cartilha. Eles começaram a estabelecer novos protocolos, não iguais ao do reino. Ao serem levados, eles não foram influenciados, eles mudaram o esquema, eles passaram a ditar as normas. Interessante isso. E nunca antes, nenhum jovem requisitado pelo rei conseguiu mudar as práticas do palácio. Daniel foi o primeiro a implantar suas convicções, a demonstrar os seus conhecimentos, a ponto de se tornar, diz-nos a história, governador de uma das províncias do rei. Hoje, queridos, hoje, e sem nenhum negativismo, hoje, a igreja perdeu, eu diria, um pouco dessa capacidade de influenciar e de transformar o mundo em que ela está inserida. Nós somos milhões de brasileiros cristãos tementes a Deus. E sempre a pergunta, qual a influência destes cristãos na sociedade, que continua sendo uma sociedade corrupta, uma sociedade complicada, distanciada de Deus, alienada, enfim. Onde está a força deste grupo? Ela está inserida no mundo, mas ela não é do mundo. Mas ela é luz, não são trevas que estão chegando, são luzes. Quando o apóstolo Paulo chegou a Macedônia, lá no Novo Testamento tem essa história, ele foi para uma sinagoga e começou a ensinar e a pregar a palavra de Deus. Muitos dos que ouviram se encheram de inveja. E um grupo de pessoas desocupadas, diz-nos o texto, começaram a criar um tumulto na cidade. Atos capítulo 17, verso 5, lá no final, diz assim, que eles invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, veja o que eles disseram, estes homens que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram até aqui. Estes homens que têm causado alvoroço, é isso que eu estou dizendo. De certa forma, nós perdemos a capacidade de alvoroçar o mundo, de agitar o mundo, de perturbar o mundo. Quando Jesus, em uma certa ocasião, estava se aproximando de um demônio, eles começaram a gritar, Senhor, afaste-se, se afaste de nós. Por quê? Porque era Jesus quem estava chegando, era o poder de Deus que estava se aproximando. Que queres o Senhor conosco? Manda-nos para essa manada de porcos. Eles ficaram apavorados. Hoje a gente chega e a gente não cria este impacto. Nós somos velas apagadas, velas que estão fumegando. Nós perdemos essa capacidade. A maioria de nós está presa entre quatro paredes, falando às mesmas pessoas durante todo o tempo. A igreja precisa mudar. O lado positivo deste coronavírus, a igreja está mobilizada. A igreja está orando. Acho que nunca a igreja orou tanto
como tem orado agora. A igreja está sintonizada através das mídias, todos ávidos para ouvir uma palavra de ânimo, de encorajamento. Eu tenho amigos que estão na Espanha, tenho amigos que estão no Chile, tenho amigos que estão em outros lugares, que estão participando, que estão ouvindo, que estão assistindo. Então veja, há um lado positivo nisso aí. A igreja não é só quatro paredes, um grupamento. É bom estarmos juntos. Espero que domingo a gente possa celebrar a Páscoa juntos. Ainda não há nenhuma informação a esse respeito, mas o importante é que a igreja, ela precisa manter essa vitalidade. Ela não pode perder essa capacidade. É tempo, querido, é o tempo da igreja mostrar o seu rosto. Dizer, ó, nós estamos aqui com o mesmo poder de curar, de libertar, de transformar vidas. Quem abraça o evangelho muda radicalmente a sua vida. A igreja tem que dizer isso alto e bom som. Tem que dizer isso. Nós precisamos mostrar, queridos, que a nossa paz não é uma paz circunstancial. Não perdemos a paz, a segurança, a fé nestes tempos em que o mundo se encontra alarmado em razão de uma virose. Não. Nós precisamos revelar que a nossa alegria não é fruto de festas, não é produto de comemorações que vêm e vão, sem trazer nada de positivo. Não. A nossa alegria tem uma outra fonte. É produto da presença de Deus na nossa vida. Presença real, que nos sustenta, que nos ampara, que nos abençoa, que nos restaura nos momentos de dor, de perdas, de aflições. Daniel fez o que precisava ser feito naquele momento. E eu penso que todos nós devemos fazer o que precisa ser feito neste momento de perigo, de incertezas, que tem predominado na sociedade, de modo muito especial, na cidade de São Paulo, que está sendo uma das mais contaminadas por este vírus. Não, vamos continuar firmes em nossa fé, vamos acreditar que tempos melhores vão chegar, e vão chegar em breve, A igreja veio para influenciar, ela é luz, E onde a luz chega, a luz não discute com as trevas. A luz simplesmente dissipa as trevas. A luz não briga com as trevas. Eu vim para brigar com você. Vai lá, prepara, vamos lá. Primeiro round. Não, ela chega de mansinho. Ela começa a brilhar. As trevas fogem, desaparecem. E assim há de ser com as doenças, com os problemas, com as crises, com a falta de trabalho. Enfim, tudo isso está nos preocupando, é verdade. Mas se nós temos a presença de Deus no nosso coração, nós vamos superar, como Daniel superou. E todos nós façamos o que precisa ser feito. Sim, vamos orar com fé, com convicção, com entusiasmo. E que este momento de confinamento, sim, que ele não diminua a nossa alegria, que ele não encurte a nossa visão. Não, há um exército, melhor dizendo, há um poder do nosso lado que é maior do que todas as tentativas de nos amedrontar, de inibir as nossas ações. Não, a igreja, graças a Deus, ela há de mostrar que está viva e presente neste mundo de incertezas e medos. Para isso, nós estamos nos esforçando aqui na Nova Vida de São Paulo, animando o nosso povo, encorajando o nosso povo, fortalecendo o nosso povo, mostrando que o nosso Deus continua o mesmo Deus fiel, hoje, ontem e o será eternamente. O Deus que cuida, o Deus que olha para nós com carinho, o Deus que não nos deixa trabalhar e lutar sozinho. É como o salmista disse: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e eles nos teriam engolido vivos. Sim, Deus está ao nosso lado, Deus está conosco, e ninguém vai se opor a ponto de impedir que nós vivamos essa vida qualificada por Deus, em nome do Senhor Jesus. Não, venha fazer parte desta família bendita, venha fazer parte. Se você está aí cheios de dúvida, de incerteza, de medo, não deixe a depressão tomar conta de você, não deixe
a solidão, muitos estão realmente solitários, como eu disse recentemente, uma pessoa ficou deprimida porque a família se ausentou. Não! Eu vou estar com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Se você deseja mudar a sua vida, quem sabe aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entre em contato conosco. Depois deste vídeo, ligue para nós, dá o seu ok, olha, eu quero aceitar, ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu trabalho, eu tenho estado com medo, peça a Deus para me libertar desse medo. Veja, como Daniel, proponha no seu coração fazer a vontade de Deus, que é sempre, sempre, sempre perfeita, agradável, e eu diria excelentemente boa. Ele não se deixou contaminar. Ele tomou uma decisão de não se tornar impuro. Tornar-se impuro é se deixar contaminar pelas dúvidas, pelas incertezas, por esse mal-estar que está graçando aí nas cidades, nos estados, no mundo, no país. Não, querido, não. Deus é maior, Deus é maior. Plante isso no seu coração. Juntos nós vamos vencer. Eu vou estar com vocês todos os dias. Aquiete o coração, não se perturbe. Fale com o Pai, adore a Deus, busque a Deus, e Ele vai tomar conta da sua vida. Esse tempo, queridos, vai passar, e nós vamos sair dele com mais vigor, com mais saúde espiritual, com mais capacidade de enfrentamento, com mais disposição de dizer: o meu Deus é poderoso, todas as coisas estão sob o controle dele. Ele não apenas nos criou e ele nos sustentou. Daniel se tornou um vitorioso, porque ele não se dobrou, não aceitou. Como Paulo diz lá, não vamos deixar que o mundo amoldem as nossas vidas, mas vamos reagir de uma forma completamente contrária. Não, vamos mudar a nossa mente, né? Transformar a nossa mente, para que a gente possa conhecer esta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Plante isso no seu coração e na sua vida, e eu tenho certeza, você vai ser uma pessoa vencedora, como o foi Daniel. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos aqui não para sermos influenciados, mas para influenciar. Não somos trevas, somos luz, somos sal da terra. Chegamos aqui para mostrar que o Deus que nós servimos é Deus dos exércitos. É Deus nos céus, é Deus na terra, é Deus dos montes, é Deus dos vales. É Deus que cuida de nós, é Deus que zela por nós, é Deus que nos ampara, que nos sustenta, é Deus que nos ama, é Deus que afasta para longe todas as situações difíceis, é Deus que acalma tempestades, é Deus que abre mar, é Deus que abre rios, é Deus que aquieta a força do vento, é Deus que acalma a tempestade, é Deus que nos faz viajar por momentos difíceis, como os discípulos viajaram naquela tempestade. É Deus que nos ama, é Deus que perdoa os nossos pecados, é Deus que limpa a nossa alma, é Deus que fortalece o nosso coração, é Deus que não nos deixa sozinhos quando nós estamos sozinhos, privados da comunhão de parentes e de amigos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te exaltamos nesta noite e pedimos em nome do Senhor, do teu Filho amado Jesus, que o Senhor cuide dessas pessoas, que cada uma delas que está participando conosco deste momento, dessa transmissão, seja uma pessoa abraçada, amada e abençoada por ti. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom que você participou conosco, que bom que você nos acompanhou neste tempo. Estaremos de volta domingo. Traz aos céus que possamos estar juntos. Se não estivermos, estaremos transmitindo através da internet e dando a você todas as informações necessárias. Tenha todo o cuidado, guarde-se, mas lembre-se, você é uma pessoa influenciadora, você veio para transformar pessoas que porventura estiverem em contato com você. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amém e amém.